Bom dia, pessoal. Bom dia, Web Summiters. Obrigado pela presença. Obrigado por preferirem o nosso painel e não o do Felipe Neto, que está ali do lado. Não, mentira. Fábio Porchat, que está do nosso lado. Vamos lá. Para começar, sendo rápido. Dani, como criar consistência num mundo caótico? Vamos lá, então, abrir esse painel. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu sou a Dani Lazarotto, eu sou fundadora da Cordão. E essa é uma resposta que eu tenho que dar todos os dias para os nossos clientes, porque é uma pressão que todos nós sofremos. Mas, antes de eu falar um pouco sobre o como, eu queria começar falando sobre o porquê. Muitas vezes, quando a gente está falando de marca, os departamentos de marketing, os departamentos de branding, todos os nossos gestores de marca, parece que muitas vezes a liderança das empresas entende que consistência de marca é um capricho desses profissionais e não uma necessidade de negócio. Mas é muito importante que a gente entenda que a marca, ela é aquilo que vai garantir que o consumidor se lembre do seu produto ou serviço em um momento de compra. Ou seja, ele é um investimento futuro que você está fazendo e depois você vai sacar isso em forma de decisão de compra. Então, ele é uma decisão importante do ponto de vista de negócio, não apenas do ponto de vista de comunicação. E essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando de marca, porque ter consistência de marca em um mundo caótico, em um mundo de policrise, ele não é uma estratégia, uma tática, ela é uma decisão que tem que ser feita todos os dias. E eu gosto de usar sempre a analogia de quem um dia na vida tentou fazer uma dieta, né? Então, quando você decide que você quer fazer uma dieta, você vai bolar uma estratégia para isso. Você vai no nutricionista, você vai fazer o seu plano de dieta, você vai se matricular na academia, mas você só vai ter resultados se você decidir se manter atento naquele plano todos os dias. E é a mesma coisa quando a gente está construindo marca, porque as pressões e as tentações, elas são muitas. O gestor de marca, ele tem um mundo em crise, né? Pode faltar luz no país inteiro, como aconteceu ontem na Europa, a gente pode ter uma enchente, mas a gente pode ter coisas muito mais mundanas, tipo uma pressão para a gente ter um trabalho de baixar preço num momento e sacrificar a nossa imagem de marca em torno de um resultado de curto prazo. A pressão para a gente entrar num diálogo, numa tendência passageira que talvez não faça muito sentido com a marca. A pressão para a gente copiar a estratégia do concorrente. Então, a gente tem pressões o tempo inteiro. E não existe receita de bolo. A consistência de marca a gente só vai conseguir se a gente tomar a decisão de ser consistente e se toda a liderança da empresa estiver comprada nessa decisão. Então, ele é um papel de técnica, de educação, mas, sobretudo, de se manter firme na decisão que a gente tem. Legal, Dani. João, conta pra gente como que o Sicredi tem trabalhado essa consistência de marca, esses momentos de decisão que são difíceis, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Como que vocês têm trabalhado isso no Sicredi? Bom, Renato, obrigado, bom dia, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui primeiro. Só para dar um contexto geral para quem não conhece o Sicredi, vale a pena conhecer. O Sicredi é uma instituição financeira de mais de 120 anos. É uma instituição financeira completa, como grandes instituições financeiras no Brasil, só que a gente tem uma particularidade que deixa isso mais difícil, essa consistência. A gente é formado num sistema onde a gente tem o local, o regional e o nacional. Dentro desse sistema, a gente tem uma independência dentro dessas entidades. Ou seja, é muito difícil, na verdade, porque só de redes sociais hoje, se você entrar e procurar, por exemplo, no Instagram, vocês vão ver mais de 100 Sicredis ali dentro. E, na verdade, é tudo um Sicredi só, mas cada rede daquela mostra a atuação local e o impacto local. Eu acho que o primeiro ponto que eu estou há 2 anos no Sicredi, e o primeiro ponto que eu deixo talvez de dica, né, para quem quer de fato fazer um trabalho de consistência, é falar a verdade. A verdade da marca, ela precisa refletir de fato o que acontece quando o seu consumidor ele entra dentro da sua loja, quando ele entra dentro do seu aplicativo, quando ele usa o seu serviço.
Fica muito mais difícil o marketing garantir consistência para fora se o que você fala não é a realidade do que acontece no momento de uso do produto. Isso foi o que a gente fez dentro do Sicredi. Há 2 anos atrás, a gente começou um movimento a tentar orquestrar mais essa visão nacional. Tudo baseado em pesquisa, dados e que mostram que hoje o nosso grande diferencial do mercado é, de fato, o atendimento que a gente dá para os nossos associados, que é assim que a gente chama os nossos clientes. E o principal motivo que a gente tem vendido internamente para garantir essa consistência é, de fato, para que a gente consiga que o consumidor, seja no norte do Brasil, onde a gente está fazendo um movimento de expansão muito forte, ou no sul do Brasil, onde a gente é líder de market share em várias cidades, eles entendam o Sicredi da mesma maneira e tenham a mesma experiência, cada um dentro da sua realidade, mas, obviamente, que respeitando o local. E o motivo para isso é basicamente a quantidade de mensagens que a gente recebe hoje, né, Renato? Todo mundo aqui é consumidor e todo mundo aqui é impactado por um volume muito grande de mensagens. Se a gente dispersa dentro de casa esse esforço de marketing, falando coisas diferentes e sendo percebido de maneiras diferentes, a gente acaba fazendo mais difícil o movimento de construção de marca. Então, eu acho que são essas duas coisas que a gente tem que fazer. Olhar para o cenário competitivo que a gente está e o volume de pessoas e o volume de mensagens que a gente recebe e olhar para uma verdade interna. Eu acho que essas duas coisas combinadas fazem com que a gente tenha uma mensagem mais, uma verdade de marca indo para fora de maneira mais consistente. Legal, obrigado pelo esclarecimento geral sobre o Sicredi. Queria que o Gaba aterrissasse um pouco isso. A gente tem muita gente de startup aqui, né? A feira toda de startups. Como que a startup pode trazer todas essas lições para o mundo real? E queria que você respondesse a pergunta, né, do milhão. Desde quando trabalhar marca importa para uma startup? Desde o dia -1, talvez. Né? Essa, de fato, é uma pergunta de R$1 milhão, de dólares, de euros, Renato. Bom, eu sou Gabriel Oliveira, pode me chamar de Gabo, sou CEO da Motim, a primeira aceleradora de reputação do mundo. E a gente vem se debruçando sobre esse tema de credibilidade, reputação e como usar marca para permitir o crescimento das empresas há 10 anos. E ao longo dessa trajetória, a gente criou uma opinião bastante forte sobre qual o momento ideal de uma startup passar a investir em marca. E a opinião é, quanto antes, melhor. E a gente não está sozinho nessa opinião, tá? Ano passado, a gente fez uma pesquisa de âmbito nacional com investidores anjo, grupos de investimento, fundos de private equity, fundos de venture capital, para saber a opinião deles sobre qual o papel da marca e da comunicação no crescimento das startups. E a opinião foi quase unânime. Quanto antes, melhor. Quero até usar aqui a frase de um parceiro nosso, do Edson Rigonati, do Fundo Astela, que é um fundo que vocês devem conhecer, que a gente respeita muito, que é, preste atenção, marca e velocidade são os únicos diferenciais de uma startup. Profundo, né? Mas é claro, porque a startup é a organização, é o organismo que mais precisa gerar confiança em tempo recorde. E essa confiança só pode vir de uma comunicação consistente. Então a startup precisa, o quanto antes, saber a melhor forma de explicar com consistência o que ela faz, como ela faz, para quem ela faz e por que ela faz. E apenas trazendo essa comunicação de forma clara, consistente, que você vai gerar confiança. E por que a confiança é tão importante para uma startup? A startup precisa gerar confiança de forma rápida em diversos níveis, o primeiro deles sendo os próprios investidores. Para você se ressaltar, furar a bolha e nessa briga ferrenha por capital que vivem as startups, é necessário você conseguir, com consistência, traduzir o teu posicionamento, o teu diferencial e a tua proposta de valor. Também para conquistar clientes. Você está trazendo algo novo, está mudando o status quo. É necessário que os seus early adopters confiem em você para adquirir seu produto ou serviço. E não só trazer receita para a startup, mas também contribuírem para o próprio desenvolvimento do produto, através do ciclo de feedback. Mais o papel da confiança. Confiança para parceiros, confiança perante outros players do mercado. Muitos modelos de negócio dependem de alianças, de parcerias estratégicas para crescer com velocidade. É importante, então, conquistar a confiança desses players. E, por fim, um último elemento que é muito subestimado é o papel da confiança no recrutamento e na retenção de talentos.
Toda startup que quer fazer algo diferente, algo novo, precisa de gente boa, inteligente, animada, engajada em fazer algo novo, em fazer de forma diferente. Só que esse é um perfil de profissional que todas as empresas querem. Mais um motivo para que a startup consiga com consistência comunicar a sua marca empregadora. Então, gente, respondendo a pergunta, voltando para o começo, respondendo a pergunta de $1 milhão, quando que uma startup deve passar a investir em marca? Desde o dia 0. Dani, o Gaba falou que toda startup quer uma pessoa que seja animada, profissional, empolgada, aquela coisa toda. E também sempre que a pessoa sempre tem que estar ligada nas tendências do dia a dia e tal. Só que hoje a gente tem muitas tendências, né? Todo evento apresenta tendências, todo evento tem um report, aí todo evento tem o download do report, aí todo evento tem o download do download, assim, é uma coisa que cansa às vezes a gente. Como que você acha que as marcas, as empresas, as pessoas precisam trabalhar para não cair nessas armadilhas, dessas tendências que às vezes assolam a gente? Porque aí a gente segue uma tendência, aí depois de 2 meses muda, aí depois de 6 meses muda e a gente não cria a consistência ao longo desse tempo. A gente só vai conseguir criar memória se a gente tiver uma coisa que a gente consegue repetir em longo prazo. A gente, obviamente, vai engajar em tendências para a gente atualizar o recado da nossa marca, a gente continuar relevante no mundo atual, mas é preciso que a gente tenha clareza de qual é a espinha dorsal da nossa estratégia, aquilo que a gente quer reforçar ao longo do tempo. E só existe um jeito de a gente fazer isso, que é a gente ter uma estratégia que seja clara o suficiente para que diferentes departamentos da empresa entendam como isso impacta a sua atuação. Então, um erro que eu acho que é bem frequente quando a gente está falando de marca é, a gente entender que marca é uma coisa superficial, ou seja, ela é só uma identidade verbal, ela é só um tom de voz, ela é só um design, que, portanto, ela transforma-se só em comunicação. E a gente não trazer o que é marca como uma ferramenta de gestão entre diferentes departamentos. Então, quando a gente está falando de posicionar uma marca, a gente está falando de clareza do nosso público, da categoria que a gente compete, de diferenciais que a gente está oferecendo para o consumidor e de como que realmente essa marca se conecta emocionalmente com os nossos públicos. Então, são as coisas que a gente tem que ter clareza. Se eu estou falando algo na minha comunicação e eu entrego uma experiência, um produto e serviço que não tangibiliza isso, eu não tenho consistência. E eu gosto de que a gente pense que, assim como eu dei o exemplo da dieta antes, a gente pode fazer 6 dias de uma dieta perfeita e botar tudo a perder num final de semana, a consistência de marca é a mesma coisa. A gente pode demorar anos para construir uma imagem, uma reputação, e a gente pode destruir isso em uma ação mal feita, uma ação mal pensada, um momento onde a gente entrou numa tendência que a gente não deveria ter entrado, a gente cedeu a uma pressão que a gente não deveria ter cedido. Então, o que eu realmente dou como, talvez, dica, assim, para quem quer isso, é que adote-se um papel educativo dentro das empresas, porque a grande parte da gestão não compreende marca de um ponto de vista técnico. Então, a maior parte de um líder de empresa, quando você vai conversar com ele, ele vai dizer, nossa, a marca é um diferencial, a gente investe nisso, a gente está fortalecendo a nossa marca, mas não compreende tecnicamente as escolhas que você tem que fazer para conseguir sustentar essa decisão. Então, o profissional gestor de marca hoje, ele tem que assumir esse papel educativo de ensinar para os demais departamentos como que esse trabalho de marca se impacta naquilo que tu está fazendo. Quando todas as pessoas conseguem usar a marca como uma ferramenta de decisão, aí sim a gente consegue criar consistência. Legal. Gaba, falando nesse momento de criar consistência, como que as startups precisam disso para criar valor também? Para não, às vezes, deixar um pouquinho correr isso de lado, porque tem outras preocupações e, às vezes, o mais importante ser esquecido no meio desse mundo caótico que a gente vive. Perfeito, Renato. Bom, as startups têm um desafio ainda maior do que as grandes empresas em função do budget reduzido. Onde investir? Como investir? Optar por investir em A é muitas vezes abrir mão de investir em B. Então, é uma situação bastante delicada. Tá? Mesmo quando a startup já definiu quais são os canais em que ela vai investir, ela ainda precisa desdobrar isso na estratégia de conteúdo. Qual é a narrativa que eu vou usar para veicular com consistência as minhas mensagens em cada um desses canais?
Tá? Olha, a resposta para cada uma das startups depende de um estudo aprofundado de cada uma delas e do momento, mas a gente desenhou na Motim um framework, uma metodologia de trabalho para atacar isso, que a gente chama de Reputation-Led Growth. Não fomos nós que inventamos o termo Reputation-Led Growth, mas a gente é uma das primeiras, se não a primeira empresa no Brasil a realmente desenhar um framework para ajudar a gente a aterrissar esse tema e conseguir efetivamente colocar a marca no centro do negócio, ao invés de ser algo que só orbita, algo secundário e que depois custa muito caro para arrumar. Tá? O aspecto do Reputation-Led Growth é que ele quebra com o ciclo padrão de funil que o marketing hoje muitas vezes trabalha. O marketing associado a vendas, trabalhando pelo topo, meio e fundo de funil. Ele rompe com esse ciclo para trabalhar em ciclos, em um flywheel, que a gente chama de flywheel do Reputation-Led Growth, que começa com a construção de autoridade, passa pela amplificação e geração de relacionamentos a partir dessa autoridade, em seguida passa pela prova social e credibilização, para aí sim chegar no tão esperado momento do crescimento e monetização. E quando esse ciclo se encerra, e se inicia um novo ciclo, mantendo as bases da comunicação de marca, a consistência, que a gente já percebeu que é muito cara para a sobrevivência e para o sucesso da empresa, mas também trazendo novos elementos relacionados às novidades, ao desenvolvimento de produto, enfim, para que também a gente possa, dentro do próximo ciclo, manter o interesse na narrativa da marca. Tá? Gente, os conceitos do Reputation-Led Growth, eles são densos. Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito, eu vou estar aqui ao redor do palco, logo depois a gente pode conversar, minha equipe vai estar aqui também. Se vocês quiserem escanear o QR Code, vão ter acesso a um white paper que vai ajudar a aterrissar para vocês como utilizar essa metodologia para aplicar no negócio de vocês, tá? Mas mais uma palhinha sobre como fazer isso. A gente usa na Motim 3 pilares de canais para fazer essa distribuição do Reputation-Led Growth. O primeiro deles é o PR, é a assessoria de imprensa, né, o earned media. Então é a capacidade de a gente gerar narrativas com um enfoque jornalístico para que sejam distribuídas de forma orgânica nos grandes veículos de comunicação, de forma que a startup possa, sim, emprestar a credibilidade desses veículos para acelerar a sua jornada de construção de autoridade, reputação e credibilidade. Em seguida, os canais proprietários, que são os canais em que a marca domina e pode colocar o conteúdo que preferir ali dentro. O website, o blog, a newsletter, as redes sociais. É importante definir a narrativa nesses canais de forma a ter coerência e consistência com os demais canais, como, por exemplo, a assessoria de imprensa. E, por fim, algo que está crescendo muito recentemente, nesse contexto de humanização da marca, que é o Thought Leadership. O que é o Thought Leadership? Né? É o papel dos fundadores e dos executivos na construção da própria marca. Hoje em dia, nesse cenário de humanização da marca, os founders, os executivos, em certa medida, todo o corpo de colaboradores da empresa são uma extensão da marca. Então, também é necessário que as narrativas que são veiculadas pelos founders, pelos executivos e pelos colaboradores também estejam alinhadas com o restante dos canais, trazendo, portanto, não só coerência de narrativa, mas essa consistência que é fundamental para que a empresa possa ter sucesso no longo prazo. Beleza. João, como que o marketing cuida dessa governança? O Gaba falou de relacionamento com a imprensa, relações públicas, assessoria, criação de confiança, de credibilidade, growth. Como que o marketing tem que tomar conta de tudo isso ao mesmo tempo sem deixar nenhuma peça escapar? Renato, eu acho que o mais importante é olhar também que o marketing ele precisa influenciar a empresa como um todo. Eu acho que essas disciplinas que o Gaba falou são disciplinas que são notoriamente de marketing, mas eu acho que tem outras disciplinas que impactam na imagem de uma marca, impactam no negócio, que eles não estão direcionalmente relacionados ao marketing, mas que eles são parte muito importante nessa construção. No meu caso, por exemplo, a gente é uma empresa de serviços. Como é que eu não estou junto da área de recursos humanos, da área de pessoas, para entender se os nossos treinamentos eles estão sendo adequados e eles estão refletindo de fato o que eu estou falando? Hoje eu falo que ter uma conta no Sicredi é ter com quem contar, que sempre você vai ter alguém para falar. Imagina se você chega numa agência nossa ou se você liga para o seu gerente e tem uma experiência ruim. Aquilo vai ser de fato, né, uma antítese, né, do que a gente tem falado para a mídia. Então, acho que o primeiro passo é o profissional de marca, ele precisa entender do marketing
como uma visão mais ampla. Ele precisa entender que o marketing ele está conectado com o negócio. Isso é uma forma, inclusive, da gente ficar menos suscetível a cortes de verba, né? Hoje muitas empresas enxergam o marketing como uma linha de investimento ou uma linha de despesa, né? Como é que a gente vai fazer as pessoas que são os nossos parceiros entenderem que marketing não é uma linha de investimento, e sim não é uma linha de despesa, e sim uma linha de investimento? Isso eu acho que é muito próximo. Então você tem que entender dentro da empresa, dentro do seu contexto, próximo de que área você tem que estar para entender o contexto de negócio e ver como você vai aportar para o resultado geral da empresa. Eu tive, né, uma passagem também, né, longa por startup, e antes disso eu tive em varejo, né? Dentro do varejo, se você não estiver próximo da área comercial, varejo alimentar, para entender, por exemplo, o momento de precificação de um produto, para entender como está a composição de distribuição e logística daquilo, você pode colocar uma promoção linda, né, numa mídia digital, por exemplo, e ela ser um fracasso, basicamente porque ela não foi bem precificada ou porque o processo de distribuição não foi bem conduzido. Então, para a gente se tornar, de fato, parceiro de negócio e ser visto como uma área que gera negócio para as empresas, a gente precisa estar próximo das áreas. Em resumo, eu acho que a orquestração dessas áreas que são mais core, elas precisam estar, de fato, muito conectadas com os objetivos de marca e de negócio. E se a gente não tiver um alinhamento muito forte e muito próximo com áreas que são core dentro da empresa, para que a gente reflita essa verdade que a marca tem colocado para fora, a estratégia de marketing ela não vai ser bem sucedida. Os 4Ps de marketing já não são mais 4P, ele tem várias outras variáveis que precisam ser avaliadas e que precisam ser controladas pela área de marketing também. Legal. Duas coisinhas, você tem 1 minuto para responder, vai ser bem legal. Publicidade não é gasto, publicidade só é gasto quando é mal feito, isso é básico. E aí conta pra gente, a gente às vezes tem um perfil na rede social e não consegue dar conta. Como que a Sicredi dá conta de centenas de perfis na rede social? Acho que aqui é uma conversa com pouca gente, pequena. Simplesmente a gente não dá, gente, sendo muito honesto com vocês. E a gente está fazendo um processo, basicamente pelo nível de autonomia que as nossas cooperativas têm, cada um usa uma estratégia diferente. O movimento que a gente tem feito nos últimos 6, 7 meses é ter uma estratégia muito clara, ferramentas que ajudem a gente a instrumentalizar essas cooperativas para que elas vejam se o esforço que elas estão fazendo é um esforço que compensa o resultado. E com isso a gente vai fazendo um movimento de catequização pelo exemplo, né? Então, o meu time tem mostrado o resultado, tem tentado trazer, na verdade, essa racionalização de investimento nas redes que a gente gere para que eles possam começar a fazer, né, nas redes locais. E com isso, a gente tem começado a mostrar e a tentar, na verdade, eles fazerem uma autorreflexão que talvez não faça sentido aquela rede, mas aquela outra ali do lado talvez faça sentido. Então, eu acho que é um movimento aí de evolução que a gente tem feito e todo dia a gente prova alguma coisa para os nossos stakeholders internos para que exatamente o dado deveria mandar nas nossas ações e não o nosso feeling. Precisa ter um equilíbrio, o feeling é importante, mas se a gente só tem feeling e não olha para o dado, a gente está fadado ao fracasso. E o João conseguiu responder em 1 minuto e meio uma pergunta de 10 minutos mais ou menos. Gente, obrigado pela presença, espero vocês nos próximos debates. Quem quiser assistir mais aulas como essa do João, lá no UOL a gente tem a editoria de Media Marketing, tem mais de 200 entrevistas para vocês lá. Até mais, obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Prazer. Obrigado.